Bom dia, bom dia. Essa é uma live devocional, uma live com conteúdo bíblico. Coloquei no meu coração de retornar para essas lives devocionais todas as manhãs de quarta-feira, às 6h30 às 7h, com uma palavra bíblica para o seu coração, para abençoar o seu dia. Eu sou Marta Mendes, sou terapeuta de mulheres. Por aqui, nesse perfil do Instagram, você vai me ver falando de conteúdo sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento da inteligência emocional, sobre cura das emoções, mas também vai me ver falando sobre fé, sobre fé em Deus. Sou cristã, evangélica, e eu não posso deixar de também compartilhar com você aquilo que eu vivo, aquilo que eu creio, naquilo que me move, que é a vontade de Deus para a minha vida. Então, estou esperando aqui as convidadas. Convidei algumas pessoas para estarem conosco aqui, para retomarem comigo esse ritmo aqui dessas lives devocional. Espero que elas apareçam. Se elas não aparecerem, não tem problema. A gente segue mesmo assim, né? Eu quero trazer uma palavra aqui pela essa manhã, que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo, colocando nos nossos lábios, nos meus lábios, na minha boca, aquilo que o seu coração precisa receber nesse dia. Eu quero trazer uma palavra de fé, uma promessa de Deus para a sua vida. Sabe, querida? Talvez querido, né? Que esteja me ouvindo, esse é um perfil totalmente voltado para o público feminino, mas não tem problema se você é um homem e vai passar por aqui, mesmo depois que essa live estiver gravada, você pare, seja instigado, seja provocado para parar para ouvir. Deixa eu ver o que ela estava dizendo aqui. E se você parar para ouvir essa live, é porque Deus tinha algo para lhe dizer. Então essa palavra é para você que vai parar e vai me ouvir. Né? De repente muitos vão passar, vão olhar, mas vão passar de largo, né? Mas alguns vão ser atraídos por uma curiosidade que não sabe exatamente por que entrou, por que parou, por que decidiu ouvir. E se isso acontecer, é porque realmente essa palavra foi gravada para você. Deixa eu abaixar só um pouco aqui minha câmera. Pronto. Espero que você esteja vendo e me ouvindo bem. Vou aumentar aqui o som. Deixe-me mandar só mais alguns convites aqui. E a gente já começa. Algumas pessoas queridas que eu sei que estão online. Pronto. Prontinho, podemos começar. Porque é breve, então eu não posso perder assim essa oportunidade, né? Tempo, essa oportunidade. Quero falar com você, mulher de fé, que tem buscado se posicionar na sua casa, na sua rotina, como uma mulher que quer abençoar a sua família, a sua casa. É para você que eu quero aqui direcionar essa live hoje, viu? Trazendo do coração de Deus essa mensagem para o seu coração. E eu quero ler um Salmos que é muito conhecido, um salmo que é cantado, um salmo que é colocado em folhinhas e pendurada em casa, né? Que as pessoas às vezes têm o hábito de fazer isso, pendurar um texto bíblico, né? Eu estou deixando uma musiquinha aqui, ela parou, só estou trazendo ela de volta aqui para nós. Pronto. Deixa eu botar aqui no começo. Isso. Espero que esteja chegando, esteja aparecendo para você aí. Como é uma música que fica tocando, Rosana linda! Eu tô aqui falando, não prestei atenção que você entrou. Seja bem-vinda, minha amiga. Seja bem-vinda. Tô eu aqui nessa live devocional que eu coloquei no coração de trazer às quartas-feiras e feliz por você poder estar aqui comigo, viu? E eu tô trazendo uma palavra hoje, uma palavra de fé, uma palavra de promessa. Bom dia, minha amiga, bom dia. Está me ouvindo bem?
Está, eu acho que ficou um pouco escuro. Eu estou aqui do lado de fora de casa, porque eu gosto desse sonzinho dos passarinhos cantando aqui de manhã cedo e esse frescorzinho. Mas eu acho que a posição que eu escolhi não está muito favorável, né? Mas não vou mexer aqui porque senão vai demorar. Eu quero ser breve e direta no assunto. Só me dá o retorno se o som está chegando bom. Ah, que ótimo. Amém. Obrigada, querida. Ô, minha amiga linda, que saudade de você. Saudade de te dar um abraço apertado. Eu creio que Deus está preparando esse tempo, porque eu estou me organizando para ir ao Rio. Essa palavra, sabe, que Deus me deu agora de manhã. Eu fui dormir pedindo a Deus um direcionamento, uma palavra. Eu ainda não tinha um texto. Essa semana eu estou falando sobre Salmos lá no devocional. E eu queria trazer um salmo para hoje de manhã, né? E o salmo que veio ao meu coração agora de manhã, que Deus abria a Bíblia assim, estava buscando, e meus olhos bateram no Salmo 91, salmo que é tão conhecido, né? Um salmo que vira folhinha, vira bannerzinho que a gente pendura na cozinha, e deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas ele tem, assim, promessas muito valiosas, e as promessas de Deus, elas estão na Bíblia para abençoar a nossa vida. Há promessas de bênção, mas há também promessas de maldição para aqueles que trabalham contrário a Deus, né? Aqueles que se afastam, que deliberadamente se jogam pedra na cruz, vamos dizer assim, né? Há também promessas de Deus, aquilo que está na Bíblia. Vivi, seja bem-vinda, amiga. Gente, pode clicar no coração que aí ele vai trazer mais gente para essa live devocional. E as promessas de Deus, elas são para nós lermos. Sabe, Rô, que me inspirou esse texto? Eu comecei no nosso devocional, naquele devocional que você me presenteou. Porque hoje, naquele devocional que a gente tem, está falando sobre isso. Deus promete e cumpre, sobre a fidelidade de Deus, né? E tem um texto que o devocional sugere, que está lá em Ezequiel, que diz: Deus, ele é fiel, ele vai cumprir, ele cumpre. Ele não é como a gente que às vezes promete e esquece, né? Não. Ele diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim na Ezequiel, só um pedacinho: pois eu sou o Senhor, o que eu disser acontecerá. Ainda não leu? Pois é, eu li hoje de manhã. E a partir da leitura do devocional lá daquele livro que a gente tem, eu me senti inspirada, né, a falar sobre promessa. E, gente, coisa mais maravilhosa é você ter algo para você se apoiar, para você confiar, para você se agarrar. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela está cheia de promessas, sabe? De Deus, de palavras de Deus para a nossa vida, para a nossa casa. E algo que ele está dizendo aqui nesse devocional é que a gente precisa buscar essas promessas e declarar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E elas estão escritas aonde, Marta? Na Bíblia, nesse livro poderoso. E eu quero ler para nós, hoje de manhã, nessa manhã, o Salmos 91. Ele é muito conhecido, mas deixa eu dizer para você, cada pedacinho dele tem uma promessa. Tem uma promessa. E eu vou começar lendo aqui para você. O primeiro verso diz assim... Eu tenho duas versões aqui na minha Bíblia. Eu acho que eu vou ler essa aqui, que é a versão transformada, que ela é mais simples da gente compreender. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo, melhor, aquele que habita no abrigo, no esconderijo, no abrigo, né? No abrigo do Altíssimo, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele confio. Que promessa é essa aqui? É a promessa da presença de Deus. Então, se eu busco abrigo em Deus, eu vou encontrar. Se eu busco refúgio em Deus, eu vou achar. Então, essa promessa de Deus é para mim, é para a sua vida, para a nossa casa, para a nossa família. Então, é um salmo para a gente declarar. Eu gosto de sair andando pela casa, no quarto, levantando a mão e falando, sabe? Porque parece que você traz vida àquela palavra. Ela já é viva, né? Não quero aqui tá dizendo algo errado, mas ela já é viva. E quando você declara em voz alta, a gente tá
enchendo o ambiente dessa palavra poderosa, sabe? Então ele está dizendo aqui, o salmista, ele escreve inspirado pelo Espírito de Deus, que se eu habitar, se eu buscar o abrigo, né? Se eu buscar estar debaixo dessa sombra do Altíssimo, o Altíssimo é o Todo-Poderoso, é Deus soberano, é aquele que está acima de todas as coisas. Se eu buscar essa proteção, eu vou encontrar esse refúgio, ele vai ser o meu lugar seguro. E a gente vai passar por circunstância na vida em que você vai se sentir amedrontada, insegura, desamparada. Então, quando isso acontecer, corre para esse abrigo, sabe, para esse refúgio. Primeira promessa, hein, no Salmo 91. Segunda promessa: ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Então a primeira promessa foi presença, a presença dele eu vou ter se eu buscar, e a proteção dele eu também vou encontrar. A sua fidelidade é armadura e proteção. Deus é fiel para cumprir aquilo que ele diz na sua palavra. Então ele vai me livrar das armadilhas da vida, sabe? Dos embaraços, das negociações erradas, das decisões erradas, mas eu preciso buscar sempre essa direção, buscar sempre esse abrigo, buscar sempre estar debaixo da potente mão de Deus, né? Há quem escolhe lidar com a sua vida sozinho, independente, né? Mas nós que somos pessoas que já temos a consciência que tem um Deus no céu que está pronto para nos guardar, e ele fala uma coisa legal, é como ele fala assim, ele faz essa metáfora das asas. Aí você imagina assim uma águia, né, um pássaro, até mesmo uma galinha que ela esconde debaixo das asas os seus filhotinhos, os seus pintinhos, e Deus faz isso comigo e com você. Ele nos abriga debaixo das suas asas. Essa é a segunda promessa. A terceira promessa desse salmo: não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. É o que? Isso é paz, né? Quando eu tenho medo, eu busco paz em Deus. E ele vem fazendo uma analogia aqui: terrores da noite, flecha, praga, isso tudo, a gente trazendo para uma linguagem do dia a dia, são os perigos, né? São os perigos. É o perigo de não ter recurso financeiro para sustentar a nossa família. É o perigo com a questão da saúde. A nossa saúde, nós somos frágeis. Então são as doenças que nos rondam, são a doença que bate muitas vezes na nossa porta. São as perdas, então assim, tudo isso são situações reais da nossa vida, do nosso dia a dia, dessa vida na terra. E Deus, ele está dizendo: não tenha medo, eu vou estar com você, eu vou trazer a sua paz. Mesmo, ele não está dizendo, você veja que a palavra de Deus ela é muito clara. Quem acha que, né, tem muitas pessoas que falam assim: eu vou para a igreja e tudo vai ficar, não vou ter mais problema. Não, querida, a ideia não é essa. A situação é que nessa vida terrena nós vamos passar por aflições, por problemas, por perseguições, por terrores, sabe? Ele diz, flecha, terrores, praga, isso tudo faz parte da vida. Essa vida na terra, porque é consequência do pecado da humanidade, né? As calamidades, as tempestades, então vem uma chuva forte e aí os rios transbordam e inundam a cidade. Por quê? Porque essa é a ação do homem na natureza, a falta de zelo pela natureza, isso tudo são calamidades geradas pelo pecado, ou seja, a falta de administração, o pecado de má administração dos recursos. Então tudo isso é gerado não por Deus, mas por nós mesmos, os seres humanos, né? E aí ele diz: eu vou te dar paz. Os terrores noturnos vão acontecer, as pragas vão acontecer, mas ainda assim o seu coração estará em paz. O seu coração estará em segurança, porque eu vou estar cuidando de você, da sua casa. Então é a terceira promessa. A primeira foi a presença dele, a segunda a proteção dele, e essa terceira é a paz que ele nos dá. Você está em uma situação desesperadora, mas tem uma paz
Ter uma paz no coração, sabe? Você fala, eu estou em paz, sabe? Mesmo diante desse cenário triste, eu estou em paz. A Bíblia diz, né, que é uma paz que excede, ela transpassa o nosso entendimento, né, a razão. Como assim? Está tudo caindo, mas eu continuo em paz. Porque é a presença de Deus na sua vida. Quarta promessa, vamos lá. Ainda que 1000 caiam ao meu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os seus olhos e verá como são castigados os perversos. Em outra versão, ele diz assim, uma versão mais conhecida, verso 7. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo. Verás o castigo dos ímpios. Entrou aqui, estou botando a musiquinha aqui, entrou o anúncio. É o YouTube, que não... YouTube grátis, aí tem isso. Vocês estão ouvindo a musiquinha de fundo? Não sei, eu botei aqui achando que tá aparecendo aí um somzinho assim de fundo, igual eu faço no devocional, né? Eu boto aquela musiquinha de fundo, não sei se vocês estão ouvindo. Se não tiver, eu desligo, porque daqui a pouco aparece outro anúncio e atrapalha aqui. Então, a quarta, Marta, qual é essa? É a perspectiva de Deus. Ele fala assim, a perspectiva de Deus é que você tá aqui. Então, tá caindo bomba aqui, tá caindo bomba acolá, e você tá abrigado. Vocês estão aí, né, meninas? Está assim? Tá ouvindo? Que bom. Então deixa a musiquinha. Na perspectiva dele, vai cair aqui, vai cair acolá, e você vai estar sendo protegida, você vai estar sendo abrigada. Isso não traz uma coisa gostosa? Me falta até palavras para descrever essa sensação, esse sentimento que me vem quando eu leio isso, assim, de tão presença de Deus, sabe? Ele vai continuar guardando, e essa promessa você puxa para sua casa, puxa para sua família, puxa para os seus filhos, sabe, para o seu marido. Vamos lá. Quinta promessa de Deus: se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua tenda, sua casa, pois ele, deixa eu ver, não, essa é a quarta, que eu fiz uma chave assim. Então, a perspectiva de Deus, que é a quarta, são esses 3 versículos, é o versículo 7, 8 e 9. Então, corrigindo. Ainda que 1000 caiam ao seu lado, 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nem praga alguma se aproximará de sua casa. Essa é a quarta promessa de Deus, é a perspectiva de Deus, sabe? É como Deus vê, como Deus te vê, como Deus me vê. Ele vai estar guardando, protegendo, mesmo que esteja tudo desmoronando ao nosso redor, ele tem uma promessa de paz. Mas é que eu acho interessante, ele diz, se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? Que somos falhos, né? Somos pecadores. Diante de uma adversidade, a gente sai se batendo para tudo quanto é canto, tentando refúgio aqui, tentando solução acolá. Mas, na verdade, o primeiro movimento que a gente precisa fazer é em direção a ele, em direção a esse abrigo. Ele está se colocando como um abrigo, como uma proteção, como um cuidado, como, sabe, tipo uma armadura assim que vai te blindar. Então, eu preciso me refugiar no Senhor. Eu preciso fazer do Altíssimo o meu abrigo. Eu não posso me abrigar numa promessa, eu não posso me abrigar no meu dinheiro, no meu trabalho. Eu preciso me abrigar no Senhor, porque eu sei que esse não vai falhar. Haja o que houver, circunstância que se levantar, ele vai estar, sabe, comigo. Aí essa foi a quarta, né? 1, 2, 3, 4. A quinta promessa: pois ele ordenará a seus anjos, eu amo essa parte, que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão, os anjos, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. Isso é a provisão de Deus. Provisão. Ele vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito. Tá passando dificuldade? Tá com medo? Tá temerosa?
Deus vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito, a meu respeito. Olha, vai lá na casa da Rosana, vai lá na casa da Viviane, guarda, cerca, blinda. Ele vai dar ordem. Tem ali, ela vai correr perigo. Eu vejo assim, é como se a gente faz isso com os filhos, né? A gente vê os nossos filhos assim, quando eram pequenos, né? E mesmo agora com eles crescidos, os seus estão crescidos como os meus também, mas a gente como mãe, né? Os pais, eles olham para os filhos assim, tentando sempre proteger, né? De se machucar, de cair, de se ferir emocionalmente. A gente quer cercar os nossos filhos de todos os jeitos. Imagina, nós que somos pais e mães, que somos falhos, temos esse desejo, queremos ter esse cuidado. Imagina Deus, que é o Altíssimo. Ele também tem esse desejo de cuidar de nós. Então ele vai dar ordem aos anjos para nos guardar, para blindar nossa casa, para não deixar que nossos pés sejam feridos. E traz isso também para não só no sentido literal, físico, de machucado, de ferido físico, mas traz isso para a questão emocional, espiritual, sabe? Quando você está ali até ajoelhada orando, Deus vai enviar o Espírito Santo, que é consolador, que ele é amoroso, que ele vai estar ali te acolhendo naquela dor, naquela angústia, naquele sofrimento. Ele vai dar ordem, sabe, aos anjos para guardar, para nos amparar, para ter aquela presença. Quando você sente que você está protegida, que a sua casa está blindada, que a sua casa está guardada, são os anjos do Senhor que receberam a ordem dele para vir, porque você dobrou seus joelhos, porque você orou, porque você clamou, porque você foi se refugiar no Altíssimo. Não foi o verso que a gente leu antes? Quando você se refugiar no Altíssimo, quando você fizer dele a sua habitação, então você vai estar guardada, cercada, sabe? Os anjos de Deus vão estar ali trabalhando a seu favor, para guardar a sua saída, a sua entrada. Estarão, é ordem, a palavra. Gente, o que mais, assim, eu já sei disso, não é novidade, mas cada vez que a gente abre a Bíblia, você é impactada assim com uma verdade que parece que eu estava esquecendo isso e ele traz a minha memória para eu lembrar. As promessas que estão na Bíblia, elas precisam ser declaradas. E a gente precisa, e sabe o que acontece? Eu estava lendo uma frase de Spurgeon, né? Um grande pregador antigo. Ele diz assim: nada agrada mais a Deus do que ver suas promessas sendo divulgadas. Então, quando eu e você declaramos o que está escrito na Bíblia, declaramos com fé: eu creio nisso aqui que eu estou lendo, nisso aqui, Senhor, traz a existência essa verdade, traz a existência essa palavra. Peça ao Espírito Santo de Deus para te dar as palavras certas na sua oração. Peça para que Ele guie as suas palavras, porque a Bíblia também diz que assim, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então eu sempre falo: Senhor, não deixa eu pedir errado, me ensina a pedir certo, me ensina a orar certo, a orar na tua vontade. Até nisso a gente precisa pedir a orientação de Deus, até nisso e até tudo. Deus põe as palavras certas nos meus lábios, sabe? Porque a gente é muito movida pela nossa emoção, pelos nossos desejos carnais, né? E às vezes a gente está fazendo uma oração que está diferente daquilo que Deus já preparou para a gente. Então fala: Deus, que eu ore na tua vontade, que eu ore na tua direção. O Espírito Santo direciona a minha oração. E nada melhor do que a gente ir para a Bíblia. Se eu oro a Bíblia, eu estou orando a vontade de Deus para a minha vida. Então se eu oro e declaro o que está escrito, eu não tenho como errar, né? Então, por isso que é importante a gente ler, a gente meditar, a gente viver isso aqui, porque eu estou realmente buscando o Altíssimo, buscando o direcionamento dele. Eu não estou só movida pelos meus pensamentos e pelas emoções que são falhas, né? As nossas, e sabem que eu falo aqui dessa questão das emoções, elas são construídas ao longo da nossa vida pelas experiências. E quantas experiências que a gente nem tem consciência delas, mas estão gravadas aqui no nosso inconsciente, que estão nos movendo. Quantas crenças erradas, quantas coisas que a gente viu e ficou registrada aqui, que hoje atrapalha a nossa vida, nosso jeito de fazer e resolver as coisas, né?
E aí, Deus, Ele vê o que a gente não vê, Ele sabe o que a gente não sabe. Então eu preciso pedir que Ele guie e oriente até as minhas orações, até os meus pedidos. E aí, Spurgeon diz isso: nada agrada mais a Deus. Seja bem-vinda, Letícia. Nada agrada mais a Deus do que ver suas promessas sendo divulgadas. E sabe o que acontece? Nós glorificamos a Deus quando pedimos o cumprimento das suas promessas. Então, olha, pega essa chave hoje, nessa manhã. Deus quer que você peça a Ele cumprir. A promessa fala assim: Deus, dobra o teu joelho e diz: Senhor, aqui está dizendo que se eu me abrigar em Ti, nenhum mal vai me atingir, nenhuma praga vai chegar. Senhor, está escrito, cumpre a Tua palavra. E Ele quer cumprir a promessa dEle. Ele deseja, isso agrada o coração dele. Sabe por quê? Porque quando a gente pede, a gente cita o que está escrito na Bíblia e fala isso em oração diante de Deus, não cobrando de Deus, quem somos nós para cobrar coisa, né? Mas falando: Deus, é a Tua palavra. E a Bíblia diz também que o Senhor vela, o Senhor deseja, Ele tem o compromisso com Ele mesmo de cumprir o que Ele declarou. Olha que poderoso. E às vezes a gente não usa isso, né? É poderoso, queridas. Deus, Ele quer cumprir, porque Ele é Deus, Ele não mente, Ele não se arrepende, aquilo que Ele cumpre, Ele vai fazer. Então, se está escrito aqui, o finalzinho vocês vão ver, é mais maravilhoso o final desse salmo. Ele vai cumprir. Então, ajoelha na tua cama, no teu quarto, fecha a porta, como a Bíblia diz, e ora o texto que está na Bíblia, fala: Senhor, cumpre. Aí você diz também: Senhor, perdoa os meus pecados. A gente tem que começar pedindo perdão. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas negligências, perdoa a minha ignorância, sabe? O tempo que eu não tinha conhecimento, o tempo que os meus olhos ainda não tinham sido abertos para a tua palavra, para o poder que para quem tu és. Começa pedindo, começa rasgando seu coração. Davi fazia isso. E aí vamos lá, e Ele vai cumprir, porque Ele é Deus, Ele não mente, Ele não se arrepende. Nós fazemos isso, mas Ele não. Quinta, uma promessa. Primeira promessa, presença. Segunda, proteção. Terceira, paz. Quarta, perspectiva. Quinta, provisão, né? Que eu disse que Ele vai dar ordem aos anjos. Sexta, o Senhor, verso 14 do Salmo 91. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. Estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Isso é o poder de Deus. É a promessa do poder de Deus, que Ele vai livrar, que Ele vai proteger, que Ele vai responder, que Ele vai, sabe, estar conosco na dificuldade. Percebe que em nenhum momento Deus falou assim: você não vai ter nenhum problema, você não vai ter nenhuma doença, você não vai ter nenhuma falta de dinheiro. Não, está tudo dizendo aqui que vai ter. Mas sabe o que vai ter também? A presença dEle, a companhia dEle, a provisão dEle, o socorro dEle, o livramento dEle. Dá isso. Mas Ele diz: eu livrarei aquele que me ama. Você tem buscado amar o Senhor? Você tem pedido a Ele que derrame do amor dele? Fala assim: Senhor, me ensina a te amar, me ensina a confiar, me ensina a depender, sabe? A gente precisa que Ele nos ajude, porque a gente de nós mesmos não conseguimos amar a Deus da forma correta, depender dEle da forma sincera, sabe? Buscar a Ele da forma verdadeira. A gente sozinha não consegue, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Então peça: Senhor, me ajuda a te amar, me ajuda a entender a tua palavra, me ajuda a te obedecer, me ajuda a derramar o meu coração diante de ti, porque aí Ele diz: livrarei aquele que ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar, então clama: Senhor, eu estou te clamando, eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou colocando essa causa diante de ti. Eu responderei. Estarei com Ele em meio às dificuldades. Você está passando por dificuldade? Eu estou. Eu acho que todos nós passamos sempre. É uma coisa, quando você vence uma, aparece outra, né? Mas Ele vai estar com você, Ele está com você, Ele está comigo em meio às minhas dificuldades. Ele vai estar e Ele vai nos resgatar, Ele vai nos dar honra. Com vida longa eu recompensarei e lhe darei minha salvação. Queridas amigas, são 7 horas. O meu compromisso é terminar a live às 7 horas. É de 6h30 às 7, que é curtinha, porque é dia de semana, a gente tem que trabalhar, tem que cuidar da vida. Só vou recapitulando as promessas. São 6 promessas, né?
Salmo 91, depois pega a sua Bíblia, lê e vai de pontinho em pontinho. Se você quiser, me manda no meu privado. Marta, me dá as promessas aí, eu te mando os tópicos. Presença de Deus, proteção de Deus, a paz de Deus, a perspectiva, o olhar, a visão. A perspectiva é a visão de Deus, tá? Para a sua vida. A provisão e o poder. 6 promessas de Deus para você falar, declarar, repetir, dizer: Deus, ela está escrito, então cumpra na minha vida as tuas promessas, porque Ele é fiel para fazer cumprir tudo aquilo que aqui está escrito, do que está escrito nesse livro. Tá bom, querida? Vamos orar? Vamos lá. Pai querido, eu te agradeço por esse tempo. Pai, eu te agradeço pela vida da Rosana, da Viviane, da Letícia, que entraram aqui ao vivo, Senhor. Mas também te agradeço, Pai, por aquelas pessoas que vão assistir essa live depois, que eu vou deixar gravada, e que todas elas, Senhor, nós que estamos aqui e as que vão ouvir depois, sejam abençoadas. Pai, nós queremos viver as tuas promessas na nossa vida, na nossa casa, na nossa descendência. Pai, nos ensina a orar. Pai, nos ensina a crer, nos ensina a te amar, nos ensina a buscar abrigo no lugar certo, que é o Senhor. Pai, nós queremos viver, Pai amado, as tuas promessas sendo cumpridas na nossa vida, na nossa casa, na nossa descendência. Pai, nós tomamos posse daquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Nos ensina a te obedecer, nos ensina a confiar, nos ensina a depender de ti, Senhor, e fazer de ti o nosso abrigo, o nosso lugar seguro, Pai. Que não venhamos buscar em nenhum outro lugar, Pai, segurança nem proteção, mas que venhamos buscar sempre em ti, depender totalmente de ti, Pai. Nós oramos a ti, crendo em ti, na tua palavra, nas tuas promessas, e te agradecemos em nome de Jesus. Queridas, que Deus abençoe. Chegou Margarida, mas eu já estou me despedindo. Recebeu a oração aí? Se quem entrou depois, se pelo menos recebeu a oração, chegou um momento bom, né, também. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o dia de vocês. Seu devocional já está mudando o meu dia. Sempre bom te ouvir, tá vendo? Glória a Deus, amém. Deus abençoe, queridas, Deus abençoe, viu? Até a próxima quarta, toda quarta, 6h30, eu vou estar aqui. Beijo.